Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica, professora de Psicologia na FAFIP-FUNEP, e esse é o Pode Psi Pensar, o podcast do nosso curso de Psicologia. Nessa primeira temporada, a turma da Extensão 4, Atividades Integradas, desenvolveu 4 episódios refletindo e discutindo sobre a adolescência. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então vem cá, acompanha com a gente. Olá pessoal, meu nome é Liliana e no nosso episódio de hoje, que é o quarto e último episódio dessa primeira temporada do Pode Psi Pensar, iremos tratar de um assunto bem interessante, a adolescência e o consumismo. Cada vez mais cedo, os adolescentes têm se tornado parte integrante da sociedade de consumo e existe até mesmo um segmento no mercado de produtos voltados especialmente para a adolescência. Nesse contexto, é importante entender que o ato de consumir está vinculado a toda uma complexa rede que envolve mídia, publicidade e pressão social para se sentir pertencente a determinados grupos. Essa pressão social pode causar vários danos ao adolescente e seus familiares, como prejuízos emocionais advindos da necessidade constante de possuir bens materiais que estão na moda, da comparação com outras pessoas, inclusive em ambientes virtuais, e prejuízos financeiros, como dívidas e gastos desnecessários. Nesse primeiro bloco, que a gente vai chamar de subjetividade do consumo na adolescência, vamos retomar um conceito já falado no primeiro episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. O fato de a adolescência ser uma construção social que depende do tempo histórico e das relações sociais existentes. É importante lembrarmos que na sociedade atual, o consumo está na base de nossas relações, determina nossa posição dentro das interações sociais e influencia a subjetividade dos sujeitos, em especial a dos adolescentes. Para falarmos da subjetividade e da sua ligação com o consumo, primeiro precisamos entender que a subjetividade é a forma como o sujeito interpreta o mundo, onde vive e que isso influencia o como ele se relaciona com esse mundo. Nesse sentido, ao falarmos de adolescência e consumo na nossa sociedade, não podemos esquecer a influência da publicidade sobre os adolescentes e sua subjetividade. Muitas vezes, eles são bombardeados por textos e imagens publicitárias que não falam diretamente suas intenções e acabam alterando a visão de mundo desses adolescentes sem que eles percebam, podendo prejudicar suas relações sociais e até mesmo sua relação consigo mesmo. Campanhas publicitárias disseminadas em redes sociais podem alterar a percepção da pessoa sobre si mesma devido a comparações feitas com outros adolescentes e a falsa ideia de que possuir aquele produto pode aproximar ou igualar o indivíduo daquele ideal vendido nas redes. Esse tipo de publicidade se baseia em fantasias, nas quais os adolescentes acreditam e acabam aceitando como ideias a serem alcançadas, muitas vezes perdendo a noção da realidade e se machucando nesse processo. Deste modo, as propagandas reproduzidas pela mídia social, no geral, podem levar aos adolescentes a acreditarem que aquele determinado produto ou serviço irá satisfazer todas as suas expectativas e idealizações. Assim, o marketing muitas vezes utiliza-se de alguns recursos como omitir informações em relação ao produto oferecido ou trazer informações falsas em relação àquele produto, que acabam criando novas necessidades de consumo e construindo processos de subjetivação integrados a essa lógica. No próximo bloco, vamos aprofundar um pouquinho mais todas essas ideias. Fique com a gente e vamos lá! Afinal, qual o impacto a publicidade pode causar na adolescência? Como esse processo desenfreado de consumo e a promessa da publicidade acabam criando a visão que o adolescente tem do mundo e de si mesmo. De acordo com o estudo do Ibope, realizado em 2012, as crianças e adolescentes passam grande parte do dia em frente à TV. E não podemos esquecer também do que seu alto acesso à internet, que é de 22,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados à rede, sendo pesquisa do Centro Regional do Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, conduzida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil em 2022.
A rede virtual vai funcionar como um local privilegiado para o bombardeio de imagens e publicidades sobre a roupa da moda, os jogos do momento e tantos outros produtos que serão vendidos como necessários para a vida dos adolescentes. Quando analisamos esses dados, entendemos não ser à toa a perseguição do público adolescente pelas empresas através da propaganda. Durante a adolescência, essas pessoas estão no processo de desenvolvimento de sua subjetividade. Sofrem pressões sociais, se esforçam para serem aceitas em grupos e são facilmente alcançadas com meio da televisão ou da internet, o que torna essas adolescentes um alvo fácil para a propaganda voltada ao consumo. Inseridos no sistema capitalista e passando por tantas cobranças e desafios, os adolescentes recebem a comunicação mercadológica de uma maneira imposta e com poucos espaços para reflexão crítica. Isso pode fazer esquecer que, muitas vezes, para satisfazer os valores de mercado, a publicidade pode acabar deturpando certos valores humanos. Para Vanessa Anacleto, cofundadora do movimento Infância Livre do Consumismo, essa mudança de certos valores por parte da publicidade acaba resultando numa profunda confusão por parte da criança e do adolescente, que passam a entender o consumo como uma forma de conseguir status e não apenas como uma maneira de se atender certas necessidades humanas. Assim, um par de tênis deixa de ser necessário como proteção para os pés e passa a ser desejado como uma demonstração de alta posição social e uma forma de ser aceito no grupo. Por isso, é preciso refletir se esses são os mesmos valores que queremos passar para as nossas crianças e adolescentes. Consumismo pelo valor do produto ou pelo status que ele nos dá? Vale considerar que isso não acontece apenas com o adolescente, né? Fica a reflexão. Nosso terceiro bloco, chamado Adolescência, um alvo fácil para o consumismo, nos leva a refletir como o adolescente é visto como um nicho de mercado em potencial, pois a construção da subjetividade do jovem vai se dando todo o tempo em relação com essas demandas do mercado. Na contemporaneidade, nossas identidades se formam e se configuram no consumo. Somos o que temos e o que podemos consumir. Dessa forma, além de ser vendido como a solução para certas angústias dos adolescentes, o comprar se torna necessário para os próprios adolescentes, que acabam consumindo de forma geralmente acrítica, com o intuito de ser aceito nos grupos ou mesmo para diminuir o sofrimento causado pela falta material de certos produtos. É nessa configuração social em que a nossa sociedade está organizada, pela necessidade das mercadorias, que o mercado cria necessidade nos adolescentes, prometendo um status através de bens materiais, mas gerando exclusão e sofrimento psicológico. No discurso publicitário, reforçado pelos meios de comunicação, promete-se acesso às mercadorias exclusivas e personalizadas, e as pessoas se esforçam para consegui-las. A realidade, no entanto, nos mostra que nem todos temos condições para comprar as mercadorias novas da moda, que muitas vezes apresentam poucas mudanças em relação ao produto anterior, criando um mito da novidade permanente que impulsiona crianças, adolescentes e adultos ao consumo desenfreado e impensado. Sendo assim, o consumo deve ser encarado como um olhar crítico, capaz de ver o valor do produto pela sua utilidade e não apenas pelo seu status e padrão social. Chegamos ao fim do último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Esse episódio foi intitulado de Adolescência como Nicho Consumidor. Ao longo dele, exploramos a adolescência como um período importante para a construção da identidade, um momento da vida com dúvidas e incertezas, no qual existe uma busca pela aceitação social e a constante convivência com estereótipos, como o adolescente ser visto como preguiçoso, rebelde, confrontador, instável. Vimos também que a adolescência é uma construção social e que há diversos meios para levar os adolescentes ao consumismo, principalmente através das mídias. É nesse momento da vida que podem surgir comparações com outras pessoas, momento aproveitado pelas empresas da moda e da beleza para influenciar os adolescentes através da publicidade nas mais diversas mídias. Portanto, o adolescente é alvo fácil para o consumismo, pois a procura por uma identidade aliada à busca pela aceitação dos grupos, no momento em que essas pessoas não produzem através do trabalho, faz com que as indústrias busquem incorporá-los
e os vejam como compradores em potencial, bombardeando-os a todo momento com propagandas de produtos como celulares, roupas, cosméticos, jogos, entre outros. Com isso, chegamos ao fim desse episódio. Queremos agradecer imensamente a todos vocês que fizeram parte dessa jornada de reflexão. Esperamos ter ajudado você, querido ouvinte, a refletir um pouco sobre a adolescência e o consumismo. Um grande abraço! Obrigada por ouvir com a gente esse último episódio da primeira temporada do Pod Psi Pensar, o podcast do curso de Psicologia da FAFIP-FUNEP. Nessa primeira temporada, organizada pela turma de extensão 4, Atividades Integradas, no segundo semestre de 2023, discutimos sobre temas que envolvem a adolescência. Obrigada por acompanhar com a gente. Deixe um comentário nas nossas redes sociais e responda ao nosso formulário de avaliação. É importante sabermos a sua opinião sobre essa nossa temporada. O link está aqui na descrição. Agora a gente vai fazer uma pausa para as férias e esperamos reencontrar vocês aqui em breve. Obrigada por estarem com a gente e até a próxima!